Senhor nessa noite. Amém? Então vamos ouvir a palavra com a pastora Samantha. Graça e paz, irmãos. Amém? Que bom nós podermos estar juntos novamente para poder compartilharmos a palavra do Senhor. Amém? E eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3. Nós vamos ler a palavra do Senhor do versículo 1 ao versículo 17. Então, essa é a segunda parte, dessa ministração chamada O Novo Nascimento, que nós estamos baseando no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e ainda não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glória a Deus por essas escrituras. Nós estamos estudando sobre o novo nascimento, na figura deste príncipe dos judeus, desse principal chamado Nicodemos. E este homem, ele faz uma pergunta a qual Jesus não responde. Nós vimos ontem que é provável que Jesus não tenha respondido a sua pergunta, porque o que Jesus queria com este homem não era um embate religioso, mas Jesus queria que ele entendesse a verdadeira missão do Messias. A questão não era só saber se ele era Messias ou não. A questão é que ele entendesse a verdadeira função do Messias, a verdadeira função do ungido, do enviado de Deus. E Jesus vai dizer a Nicodemos isso ali no versículo de número 3, olha ali comigo. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E então Nicodemos logo se questiona, versículo 4, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer de novo? Pode então voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus vai responder, ali no versículo de número 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, queridos, nós precisamos entender que este novo nascimento, para o qual Jesus nos chama, ele não é um nascimento da carne. Nicodemos pergunta, um homem velho já, um homem maduro, pode entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Jesus diz não.
Você precisa entender que o que nasceu da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito, olha aí na sua Bíblia com letra maiúscula, é o Espírito Santo. É Espírito, letra minúscula. Existe uma diferença aqui. Então, quem nascer do Espírito Santo, Jesus estava falando, então vai nascer do Espírito. E é esse nascimento do Espírito a qual Jesus estava se referindo, né? Então, nós precisamos entender que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. E eu convido você a tomar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Gênesis. Nós vamos abrir lá no livro do Gênesis. E nós vamos lá no capítulo 1, ver então de que forma maravilhosa o Senhor nos criou e nos formou. Gênesis capítulo 1, no versículo de número 26, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, 26, a palavra do Senhor diz assim: Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então, quando no versículo 23 diz no plural, façamos o homem, era a Trindade conversando. A Trindade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus ainda não tinha esta forma de carne, mas ele era o verbo de Deus. E se você virar, né, a página ali no capítulo 1, nos primeiros versículos da Bíblia, você já encontra a Trindade. Versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Este Deus aqui que está falando é Deus Pai. E a palavra diz, no versículo 2, aparece o Espírito Santo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Está aqui o Espírito Santo. E no versículo 3 aparece Jesus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. O Evangelho de João, no seu capítulo 1, vai nos dizer que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E aí ele vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É Jesus, que era a palavra, o Verbo de Deus. Amém? Então aqui quando o Senhor fala assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, nós sabemos que Deus é Espírito. Jesus deixa isso muito claro quando conversa com a mulher samaritana e diz, olha, Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, né? E Deus, ele então sendo espírito, queridos, ele forma o homem também com um espírito. Mas nós vamos ver então como que Deus forma este homem. Ali no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, nós vamos entender essa formação do homem. Deus diz que formaria o homem à sua imagem. Deus é 3 em 1. E para nós, muitas vezes, nós não entendemos isso. Porque Deus Pai, irmãos, é Deus Pai, ele não é Jesus. Deus Filho é Deus Filho, ele não é nem Deus Pai, nem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa, e não é nem o Pai e nem o Filho. Cada um é um Deus único, mas eles formam uma unidade, um único Deus. E nós vamos entender que é nessa forma trina, Deus forma o homem dessa forma também, tricótoma. 3 em 1, para que nós entendêssemos a Trindade. Então, lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. O que significa isso? Que Deus faz um corpo com os elementos químicos que existem no planeta Terra para o homem. Não significa que Deus faz cavoca lá e pega daquela terra, daquele barro. Significa que Deus faz dos elementos químicos, é uma forma poética de dizer que Deus pega dos elementos que há na terra e faz um corpo para o homem. A ciência diz que se você reduzir o corpo do homem àquela tabela periódica, você vai encontrar 18 elementos da tabela periódica que formam o corpo humano. Então Deus pega, para que o homem viva na terra, pega dos elementos da terra e forma um corpo para esse homem. Só que esse corpo ainda não tinha vida. E aí a Bíblia diz
Então formou o Senhor a Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Tem algumas versões que diz o espírito. Porque Deus, querido, é espírito, e quando Ele sopra, Ele manda um espírito vivo. Ele manda parte de si mesmo, Ele manda um fôlego, Ele manda um espírito. E aquele espírito vivo do Deus vivo entra dentro daquele corpo que ainda não tinha vida e dá vida para aquele corpo. Mas a hora que ele entra naquele corpo e dá vida para aquele corpo, nasce mais alguém. A Bíblia diz assim: e o homem passou a ser alma vivente. Então, naquele momento que o espírito vivo entra naquele corpo morto, nasce mais alguém. Nasce uma alma vivente. E eu vou ler para você, você não precisa abrir, pode deixar aberto aqui, mas lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós vemos o Senhor Deus falando pelo seu Espírito através do apóstolo Paulo, claramente, dessas 3 partes do homem, que precisam de santidade. A Bíblia diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querida, eu queria explicar rapidamente para você, ajudar você a fazer uma diferenciação, o que é o espírito, o que é a alma e o que é o corpo. O corpo foi o primeiro que Deus formou ali, é muito fácil. É essa casca que você está vendo minha, é esse corpo físico que você tem. A nossa alma, ela já é uma parte imaterial do homem, porque ela está nos sentimentos e nos pensamentos. Você não pega um sentimento e você não pega um pensamento. Então, essa já é uma parte imaterial. É aquilo que a psicologia chama de psique do homem, tá? Seus pensamentos, os seus sentimentos. Só que a ciência para aí. Ela para no corpo e na alma. Mas a palavra santa de Deus nos diz que o homem tem um espírito. Deus soprou um fôlego da vida sobre este homem. E esse espírito, querido, é aquela parte que nos liga a Deus. É com o nosso espírito que nós cremos. É com o nosso espírito que nós adoramos a Deus. Jesus diz que nós temos que adorar em espírito e em verdade. É no nosso espírito que nós ouvimos a voz de Deus. É com o nosso espírito, é lá no nosso espírito que nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus das verdades. Então, uma das coisas muito fáceis de você entender do seu espírito, que te liga a Deus, é a sua consciência. Querido, não é na sua razão que você se liga a Deus. Não é na sua razão que você crê lá no seu espírito. E a sua consciência é a sede do seu espírito. E lá no seu espírito, quando você nascer de novo, é que o Espírito Santo vai vir habitar em você, né? Então, para nós não entendemos, então, por que é que nós precisamos nascer de novo no Espírito? Porque a morte espiritual entrou através do pecado. Nós estamos ali em Gênesis 2, e eu gostaria que você lesse comigo o versículo 16 e 17, quando a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia, grifa isso aí, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Nós sabemos pela escritura bíblica que Adão não morreu fisicamente no dia em que ele, pecou. Se você for comigo lá no capítulo 5 de Gênesis, versículo 3 diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Ou seja, já na época do nascimento de Sete, Adão já tinha 130 anos. E o versículo 5 diz assim: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Ué, mas nós não acabamos de ler aqui Jesus dizendo assim: o dia em que comerdes, você morrerá. Queridos, Adão
morreu, se separou de Deus espiritualmente. Isto aconteceu no dia em que ele comeu. No dia. Tá? Esta morte espiritual entrou. Para nós, no português, só existe uma palavra para a morte, que é morte. E ela significa separação, ela significa aniquilamento, ela significa o fim. Mas em hebraico, a linguagem do Novo Testamento, existem duas palavras para a morte. Uma significa separação, aniquilação, fim. E a outra significa adormecer. Um estado inativo. Para você tentar entender isso no português, seria como se fosse um coma. Existe uma certa atividade de vida, mas não completa. Ela está ali inativa, a pessoa está inativa, ela não está operando, né? Ela está ali amortecida, adormecida. É isto que aconteceu, é esta palavra morte aqui. No dia que você comer, você vai morrer, ou seja, o seu espírito vai se apagar. E ele não vai se tornar mais operante. Você vai perder a comunhão com Deus. E foi exatamente, nós conhecemos a história da queda, foi exatamente isso que aconteceu. Adão perdeu a sua comunhão com Deus. Naquele dia, Deus aparece no lugar marcado onde eles se encontravam todos os dias na viração do dia. Teve que chamar por ele não estava. E Deus conversa, abre um diálogo com ele e então ele confessa aquilo que ele tinha feito. E nós sabemos, queridos, que através de Adão e de Eva, esta morte espiritual que entrou em Adão e Eva, ela se transmitiu para todos os descendentes da raça humana. Se nós apertássemos assim a mão de Adão e Eva, nós estaríamos apertando a mão da humanidade inteira. É como se nós estivéssemos todos ali amassados, estivéssemos todos dentro de Adão e Eva. Agora, na década de 90 passada, né, o projeto Genoma a ciência veio a testificar o que a Bíblia já dizia há milênios. O projeto Genoma diz assim: todo ser humano que existe, existiu ou existirá na face da Terra, descendem de um único casal. Queridos, e descendem mesmo, porque a Bíblia nos diz isto. Diz que em Adão e Eva foram os nossos primeiros pais. Então, a morte espiritual, ela passou para eles. E eu convido você agora a ir lá em Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler versículo 12, 17 e 18, onde as escrituras sagradas nos mostram isso. Romanos 5, 12 vai dizer assim, Romanos 5, versículo 12. Explicando como que essa morte se passou. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É por isso, querido, que a palavra de Deus vai mostrar que nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos inclinados para o mal. Ninguém ensina uma criança a ser birrenta, ninguém ensina a ser egoísta, ninguém ensina a bater, ninguém ensina o mal, geralmente, não. Você vê que a natureza já está ali. Nós somos inclinados para o mal. Por quê? Porque a morte passou. Mas também, Romanos 5, 17 vai nos dar uma boa notícia, aleluia. 17 e 18. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, que foi Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, ou seja, Jesus morrer na cruz por nós, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus é isso. Jesus, ele veio para nos salvar.
Jesus, por que ele precisou vir? Querido, se você e eu se esforçássemos bastante, conseguíssemos agradar a Deus com as nossas obras, Jesus não precisaria ter vindo, mas a morte está lá dentro de nós, a separação de Deus. Jesus é quem veio para nos religar. Jesus é o único caminho. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque assim como o pecado entrou por um só homem no mundo, Deus aceitou o sacrifício de um só justo, um só santo, um cordeiro perfeito, sem pecado. Queridos, eu e você podíamos morrer na cruz por nós, não ia adiantar nada, porque nós éramos o cordeiro com defeito. Então, precisou de Jesus vir, deixar toda a sua glória, se esvaziar, descer à terra que Ele mesmo criou. Porque o poder de Deus foi enviado pela palavra. Jesus mesmo criou toda esta terra. E Ele veio a este mundo que Ele criou. E Ele foi manso e humilde. E Ele se esvaziou e Ele desceu até a morte, morte de cruz. Para quê? Porque Jesus na cruz, Ele nos oferece esse religamento a Deus. Então, ali na cruz, Jesus fala assim: se você me entregar a sua vida, e você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida. Se você me entregar toda essa sua vida cheia de pecado, eu te dou a minha santidade. Jesus na cruz pega todas as nossas doenças e nos dá a saúde dele. Jesus pega toda a nossa aflição e nos dá a sua paz. Jesus pega todas as nossas maldições e dá a bênção dele. Jesus pega a nossa separação que tínhamos com Deus e dá a unidade dele com Deus para nós. E ele, então, nos substitui na cruz do Calvário, a todos nós. Porque Deus foi justo, como o pecado entrou por um só, através do sacrifício de um só. Só que para receber esse sacrifício, você precisa ter Jesus como rei. Foi isso que Jesus veio fazer, implantar o reino dele na terra. Então você tem que tomar Jesus como Senhor, como rei da sua vida. E para isso você precisa entregar a sua vida para Ele. Porque para Ele te dar tudo dele, Ele pede tudo de você. Que você entregue toda a sua vida para Ele. Queridos, e aí é onde muitos de nós empacamos. Porque a gente pensa assim, muitos pensam, mas a minha vida é toda desgraçada, toda cheia de problema, mas pelo menos é minha, sou eu que mando no meu nariz. Queridos, Jesus veio para te oferecer uma vida abundante, uma vida religada a Deus, salvação, o céu quando você partir daqui, e uma vida eterna que começa já hoje aqui. Isto que é nascer de novo. Por isso que no capítulo 3 de João, que nós lemos no versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você aceitar esse senhorio de Jesus sobre a sua vida, você vai entrar no reino dos céus. Você vai entrar no reino de Deus, você vai nascer de novo. Porque daí o Espírito Santo de Deus entra dentro de você e ele ressuscita o seu espírito. A palavra do Senhor, Efésios, diz que foi o Espírito Santo de Deus quem ressuscitou a Jesus dos mortos. E é este mesmo Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, que entra dentro de você, ressuscita o seu espírito e passa a habitar dentro de você, te formando uma nova criatura e te faz nascer de novo. Esta é a graça maravilhosa que Cristo te oferece. Este é o reino de Deus. Esta é a única porta de entrada para o reino de Deus. Querido, abandone o que você pensa. Deus já tem o plano dele. E nós precisamos entender o quê? Aquilo que os fariseus não entendiam. A soberania de Deus. Que Deus é soberano e tem um plano soberano. E este é o plano de Deus. E deixa eu te dizer, ele é gratuito. Você não precisa fazer nada para receber, a não ser crer que Jesus Cristo te
substituiu na cruz. A não ser crer que você é pecador e a não ser entregar-se totalmente a Ele e pedir para Ele vir ser o dono da sua vida. A partir de aí, o Espírito Santo vai habitar em você, você vai ser uma nova criatura, você vai ter uma nova vida, você vai ter a paz dele, você vai ter a bênção dele, você vai ter a comunhão de Deus novamente, a comunhão que ele tem. Ele vai realizar uma obra maravilhosa na sua vida. Então eu gostaria que você, que ainda não fez essa aliança com Jesus Cristo, que você abrisse o seu coração agora. Se o Espírito Santo de Deus está te convencendo que você precisa ser cidadão do reino de Deus, se você entendeu nesta noite o que é nascer de novo, querido, se entregue agora ao Senhor. Não importa se você está me ouvindo gravado, não importa, não importa. Aonde você está agora e que a palavra do Senhor está sendo falada ao seu coração. Ouça agora o Espírito Santo dizer. E você faça essa oração se você deseja receber Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, se você deseja se religar a Deus pelo novo e vivo caminho. Querido, abra agora o seu coração e peça para Jesus fazer isso. Amém? Ore comigo agora. Repita essas palavras. Fala, Senhor Jesus, eu entendi nesta noite que eu sou pecador. E que foram os meus pecados e os pecados de toda a humanidade que fizeram o Senhor enviar Jesus a este mundo para nos salvar. Eu aceito o teu plano. Eu confesso que preciso de Jesus Cristo. E eu te peço agora, Senhor, salva minha vida. Eu te peço agora, Senhor, entra no meu coração. Lava-me com o sangue de Jesus. Perdoa os meus pecados e me faz filho do Senhor. Me faz nascer no teu reino. Eu recebo o reinado de Jesus Cristo, o seu senhorio sobre a minha vida agora. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ainda orar por você. Senhor, no nome de Jesus, todas essas vidas que estão fazendo essa oração, confirma agora, Senhor. Confirma agora essas decisões. Senhor, em nome de Jesus, conforme diz a tua palavra, escreve o nome deles agora no livro da vida. Espírito Santo de Deus, entra nesta vida agora para fazer morada. E que haja grande transformação, grande salvação, Senhor. Aleluia, que a tua paz, a tua vida, Senhor, a tua vida abundante venha, Senhor amado, para dentro desta vida agora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Querido, que alegria. A palavra do Senhor diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende e entrega a sua vida a Jesus. Se você fez essa oração de todo o seu coração, agora o Senhor está escrevendo o seu nome no livro da vida. E você passa a ser um cidadão do reino de Deus. Amém? Então, você continue conosco, continue ouvindo a palavra do Senhor, se alimentando. Procure vir à igreja se você puder, para você aprender os primeiros passos da fé, para que você, então, se fortaleça no Senhor. Nós queremos orar agora, porque Jesus Cristo é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. E seja o que for a dificuldade que vocês têm enfrentado, que estão me ouvindo neste culto, o Senhor Jesus Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. E é no nome dele agora que eu e você, unidos em fé, vamos exercer esta autoridade. Então, coloca agora todas as suas necessidades diante do Senhor, todas essas petições que são feitas aqui através do chat, nós vamos estar orando, então, depois, através das nossas intercessões diárias que nós fazemos, amém? Pai, no nome de Jesus, nós colocamos agora, diante do trono da graça, cada um desses queridos, Senhor, que estão com uma necessidade.
E em nome de Jesus, nós pedimos agora que o Senhor esteja operando pelo teu poder, poder de Deus. Nós, em nome de Jesus, liberamos o poder de Deus sobre essas vidas e determinamos que haja cura, haja libertação. Todas essas pessoas que estão presas em cadeias, em vícios infernais, que essas cadeias sejam quebradas agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a opressão do diabo. Nós determinamos que esses oprimidos do diabo sejam livres, sejam curados agora, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, entra com a tua providência, seja qual for a circunstância que esta vida está vivendo. Senhor amado, em nome de Jesus, dá ordens específicas aos anjos do Senhor, para que estejam indo sobre essa circunstância, Senhor, e libertando estas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Deus te abençoe, que você fique na paz do Senhor.